Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui novamente. E dando continuidade àquele nosso aprendizado de tarô, esse grande conhecimento místico que é a magia, nós chegamos agora no enamorado, tá? Nessa carta aqui, ok? Ela tem mais duas cartinhas aqui, vamos supor, e outro tipo de tarô, né? Que aqui é o tarô de White, os enamorados, é mais ou menos assim o desenho. E no tarô mitológico, o desenho já muda um pouquinho, que é assim, tá? E o que diz essa carta, gente? Essas três cartas, tá? Elas falam sobre indecisão, aquele problema todo, né? Durante a nossa vida. Então, gente, e essa indecisão que essa carta possui, né, ela mostra bem isso. É quando a gente está seguindo um caminho e chega lá na frente e tem uma bifurcação. E daí, o que acontece? Você vai pegar que caminho? Aqui no caso, seria a razão e aqui a emoção. Tá? No caso da indecisão ou da dúvida, que caminho seguir, né? Porque isso sempre bate na porta da gente, né? Porque a todo momento a gente está indeciso, quase todo momento, né? Em fazer uma coisa ou outra. Está sempre escolhendo alguma coisa, está sempre em dúvida de alguma coisa. Isso ocorre na vida. E essa carta aqui já é aquela fase também da adolescência, né? Tal, principalmente os adolescentes. Quem foi adolescente aí sabe como que é a coisa, né? É movido pelo coração, pelas paixões, né? E a razão fica um pouquinho de lado, né? Até chegar nos 20 anos e começar, né, a endireitar, seguir o caminho novamente, né, da vida. Então, mas todos nós, passamos por isso, tá? Sobre essa coisa aqui, razão e emoção, o que escolher, né? Que caminho seguir, né? Aqui no caso seria a mãe do jovem aqui, né? Aqui é Eros, né? Aquele que dá a flechada, né? E a pessoa se apaixona, aqui ele está apaixonado pela namorada aqui, que coloca a mão no coração dele, e aqui é a mãe dele, que coloca a mão no ombro, e falando para o rapaz imaturo, olha, se você sair de casa, moço, e se casar, você não tem nada, né? A moça também não tem, você só estuda, vai fazer o que da vida, né? Não tem nenhum trabalho, nenhum emprego, sabe? Aquela coisa toda, né? Difícil. Então, fica difícil a escolha. Aqui ele tem segurança e aqui ele tem amor, né? E qual caminho seguir? Então, é uma dúvida constante. Gente, qualquer caminho que pegar, entendeu? Ou a paixão, ou a razão cega, porque muita gente, quando pega o caminho da razão e só fica nesse caminho, sem sentimento, sem emoção, sem nada, lá na frente paga, né? Conheço pessoas que a vida inteira só estudaram, fizeram um monte de coisa, tal, trabalharam, e não ligaram para a vida. Quando chegaram lá nos 40 anos, queria voltar a ser moleque, queria andar de carrinho de rolemã, empinar pipa, fazer um monte de coisa, né? O que não fez durante a vida, né? Durante a mocidade, isso, aquilo. Por isso que é bom na mocidade ter paixões, isso e aquilo, e ter várias escolhas, né? Para não bater a cabeça lá na frente. Então, tem essa carta aqui que fala bastante sobre isso também, né? A carta do tarô mitológico. Aqui é Paris, tá? Um pastor de ovelhas, segurando o pomo de ouro, e aqui ele tinha que tomar uma decisão de julgar qual das três deusas era a mais bela. E seria uma decisão, né? Poxa, três deusas, aí é complicado, porque aqui é Hera, né? A deusa Hera, mulher de Zeus, aqui a Afrodite, né? A deusa do amor, né? Que seria a amante de Zeus, né? Porque Zeus também era outro mulherengo. E aqui a filha de Zeus, né? Atena,
né, que era a deusa da sabedoria, né, deusa da justiça. Então, gente, estava complicado essa decisão para ele. Mas vamos primeiro, né, seguir adiante e vamos falar sobre a historinha de Paris, né, primeiro, né, falar sobre a história dele. Ele não era, assim, por se dizer, um simples plebeu. Ele era filho de um rei. E o rei de Troia, né, o grande rei Príamo, o rei de Troia. Mas teve, naquela época, uma profecia. E a profetisa chegou para o Príamo e falou, olha, se você, né, ficar com esse filho, o que vai acontecer? Você vai perder o trono e Troia vai ser destruída, né? Então o Príamo ficou assustado, o pai dele, e levou ele para o meio da mata, né, numas colinas lá, e deixou o bebê lá. E alguns pastores passaram e pegaram o Paris, né, o menino. Né, pegaram ele, cuidaram dele, criaram ele como um pastor de ovelhas, né? E só que ele cresceu, 16, 17 anos, ele se tornou um rapagão, um jovem muito bonito, né, atraente, e ele chamava muito a atenção das mulheres, né, chamava muito, né, pela beleza dele, e todas as mulheres caíam no encanto dele, né? Ele tinha a mulher que queria, né? Então, rapagão, jovem, né? E tudo bem, mas enquanto ele estava nessa vida aí, né, de namoro, só namorar e curtição, o que aconteceu? Né? Teve um casamento lá dos deuses, né, de Peleu e Tétis. Peleu era um guerreiro, né, um ser humano, e Tétis uma deusa, né, uma Nereida, uma deusa do mar, né? E os dois resolveram se casar. Só que aí, no casamento, eles convidaram todos os deuses, um monte de gente. Eles só não convidaram a deusa Eris. Essa deusa era a deusa da discórdia. Já viu por quê, né? Não ia convidar, senão o casamento ia pro brejo. Então, só que Eris descobriu que havia, né, o casamento. E ela ficou doida da vida. Ela falou, pô, esses caras aí não me convidaram, né? E, pô, sempre me deixando de lado, mas isso não vai ficar assim, não. O que essa deusa fez? Ela pegou um pomo de ouro, né? O pomo é uma maçã, tá, gente? Só que um pomo todo de ouro, tá? Muito bonito, feito de ouro, né? Inclusive, a maçã, antes de eu continuar, a maçã, ela é utilizada em todos os contos de fada, né? Branca de Neve come a maçã. A maioria dos contos de fadas utilizam a maçã. E mesmo na Bíblia, a maçã, né? Um pomo, a árvore da vida, é uma maçã também. E o porquê sempre a maçã, né? Porque ela tem a forma de um coração, né? Então aí já fala de amor, né? Emoção. E esse pomo de ouro, ele... O quê? Não era uma maçã, né, com vida, isso, aquilo, mas sim um pomo de ouro, gelado, dourado, só tinha valor, né, por ser ouro. Então, ela jogou esse pomo de ouro lá na festa do casamento e pegaram aquele pomo, né, aquela maçã de ouro, e estava escrito nela, para a deusa mais bela do casamento. E quais foram as deusas? Essa daqui, ó. Atena, Afrodite e Hera, né? E as três ficaram, né? Não, sou eu. Começou a haver uma discórdia entre elas. Cada uma queria ser a mais bela do que a outra, né? E começou aquela briga. E daí a Hera, aqui, que era mulher de Zeus, chegou lá para Zeus e falou, olha, Zeus, você vai ter que resolver isso daí. E justamente, né, Zeus ficou assim, opa, minha mulher falando, né? E agora? Tem a Afrodite, que é bela também, minha filha, a outra também é bela, né? Mas se eu falar que uma das duas é bela, vou arrumar enguiço pro meu lado, né? E Zeus ficou assim, com o pé atrás, ele falou, não, olha, vamos fazer o seguinte,
Para eu decidir isso, vai ficar muito na cara. Eu sou um Deus e é muito estranho, tá? Porque eu sou tipo um Deus coruja, eu gosto das três, né? E ele não queria falar, né? Ele ficou com medo mesmo, porque ele ia arrumar para a cabeça, ele sabia. Então, o que ele faz? Ele chama o Hermes. O Hermes, aquele nosso amigo, né? Que a gente está estudando, tem todo esse estudo. Hermes. E o Deus Hermes, né, sempre, né, como um mensageiro, né, indo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E o Hermes, né, não sei como ele não se cansava, coitado. E para falar, né, para lembrar um pouquinho também, saindo um pouquinho do assunto até, é legal que na mitologia, esses mensageiros, né, existem em todas as mitologias, tá? Inclusive na mitologia afro-brasileira, que é o próprio Exu. O Exu é um mensageiro. Ele é a ponte, né, entre o sagrado, né, o mundo lá espiritual dos altos, né, deuses, até o mundo terreno. E é interessante, né, isso daí. E chamou, continuando, chamou o Hermes lá e falou: ó, Hermes, vem cá, quebra esse galho meu, né? Zeus falou para ele: quebra esse galho, porque não está dando, rapaz, está difícil a situação aí, o que eu posso fazer? E Hermes sempre tinha uma solução, né, para tudo, era crânio, né? Falou assim: olha, pai, que era filho de Zeus, né? Olha, pai, eu tenho uma ideia. Eu vou pegar um humano lá da Terra, né? Tem um cara que é mulherengo pra caramba, um tal de Paris, né? Lá. E eu vou trazer ele aqui. E ele vai ter que decidir isso. E qualquer coisa é problema dele. Você se livra da situação, né? Olha só o que os deuses também aprontavam, né? Mas é bom porque é mais ou menos isso que acontece na vida, né? E o Hermes chegou, desceu e falou, pegou lá o Paris e falou: olha, é o seguinte, meu, você vai lá para cima decidir qual das deusas é a mais bela. Pega o pomo de ouro aqui e você vai dar para a mais bela. Você que vai decidir qual é a mais bela, né? E o Paris, olha aqui, ó, ele lá com o pomo de ouro. Ele chegou lá, rapaz, e as três já ficaram na frente dele. Daí a Hera falou assim: olha, se você me escolher, eu tenho poder pra caramba, eu sou a mulher de Zeus e eu te dou o mundo. Tá vendo o globo terrestre aqui na mão dela? Eu te dou todo o poder do mundo, eu te dou o mundo, você vai reinar sobre ele, né? Daí chegou a Atena. A Atena falou para ele, falou assim: olha, se você me escolher, eu te dou a sabedoria. E você vai vencer todas as guerras. Te dou uma espada, você vai vencer todas as guerras. E ele ficou meio assim, né, também. A escolha está ficando difícil, né? E ele queria, né? Ele até falou para Zeus, né, depois ir pro Hermes: olha, vamos dividir a maçã em três, eu dou um pedaço para cada um e tá limpo, né? Que, pô, já pensou julgar três deusas, cara? Nossa, né? Escolher entre as três, ele estava morrendo de medo. E não teve jeito. Zeus falou: olha, ou você escolhe ou você está morto. Então, ele falou: tá bom, né? Então, daí, cada um ofereceu o que tinha, né? E daí chegou Afrodite. Afrodite chegou, tirou, né, esse véu, ficou nua na frente dele, estava com um cálice, e falou para ele: olha, moço, se você me escolher, você vai ter todas as mulheres que você quiser na vida. Você já tem. Mas você vai ter todas as mulheres e você vai ter a mulher mais linda da terra. Vai ser sua, né? E como ele era jovem, né, pouca idade, maturo, e só pensava, né, em relacionamento, em sexo, isso, aquilo, em namorar, ele não teve outra. Ele escolheu Afrodite. E ele pegou o pomo de ouro e deu aqui para Afrodite, né? Daí ele já dançou aqui com a Hera e com a Atena, né? Daí as duas já ficaram, né, enraivecidas com ele, né? E ele desceu para a terra novamente, seguiu a vida dele, né, tal. E aí por diante, foi indo.
E beleza. Né? Enquanto isso, né, Paris está lá na Terra, ele chega e ele sabe que tem uma contenda, uma disputa, né, entre o príncipe, e ele nem sabia, mas era o irmão dele, o Heitor. Né? Para quem viu a história de Troia, lembra de Heitor, né, e Paris. Né? Paris aqui é que matou Aquiles, com aquela flechada no calcanhar de Aquiles. Então ele chegou lá para Heitor, né, o irmão dele não sabia ainda da existência dele. Os dois competiram, né, e o Paris ganhou na competição. E nisso, ele estava sem a camisa e tinha uma marca. E o pai dele, o rei Príamo, reconheceu ele. Nossa, você, né, é o príncipe, isso, aquilo. E o Heitor ficou feliz da vida em saber que, né, conheceu o irmão, né, pela primeira vez, tal, ficaram felizes, tal, e tudo bem. Foram lá para Troia. Né? E nisso, o que aconteceu? Um dia Paris, já como príncipe, vai lá para a Grécia. Daí ele conhece a Helena. E daí, só que tinha um problema. A Helena era a mulher de Menelau, o rei de Esparta. Aí já viu, né? Os dois tiveram um relacionamento, isso, aquilo, né? E ela ficou super apaixonada, né? E ele também, os dois. E Helena era a mais linda, né? De toda mulher da Terra. E daí, só que tinha esse porém. Pô, ela era casada com Menelau, um guerreiro também, né? Só que o que aconteceu? Ele pegou e fugiu com ela para Troia. Né? Daí, quem assistiu até o filme já sabe até da história, né? Fugiu lá para Troia e o Menelau foi atrás, com todos os gregos, né? A Grécia inteira foi lá, né? Para Troia, querer a mulher lá tal, e o Paris não quis devolver. Daí o Heitor entrou numa briga com Aquiles mata, né, o Heitor, e é aquela briga toda. Nossa, mas deu uma briga lascada, né? Tanto é que a guerra de Troia, a destruição toda, foi por causa disso, né? Dessa disputa aqui, né? Das três deusas, né? Tá vendo qual é o problema dessa carta, né? Por isso que essa carta, gente, o que a gente aprende de saber o que vai escolher, né? Quais serão nossas escolhas durante a vida. Apesar que toda essa escolha, quando teve a destruição de Troia, tudo, Troia foi destruída mesmo, não adianta porque Paris apareceu, você viu que a profecia, né, foi cumprida mesmo, né? E é aquilo que eu falo, se tem uma profecia, se chegam para você e já falam uma profecia, já entrega logo, porque, né, a coisa, porque profecia dá certo, né? E o que aconteceu, né? Troia destruída, mas houve um guerreiro lá de Troia, chamado Enéas, conseguiu escapar com o pai dele, e no final eles foram para a Península Itálica, né, e lá eles fundaram Roma. Está vendo que nada é por acaso? Uma coisa puxa a outra, né? E você vê que daqui de uma disputa, Roma foi, né, criada. Então, gente, é aquela coisa. Muitas vezes a gente tem um conflito interno, tá? Às vezes a gente está por dentro como grego e troianos, né? Gregos e troianos. Às vezes existe, né, a Grécia e Troia dentro da gente, e a gente tem que decidir, senão vai ter um conflito, uma guerra tremenda. E o que a gente tem que fazer? Né? Gente, importante é decidir, tá? Porque não tem jeito. A gente pode escolher um ou outro tal, e serve como aprendizado, tudo bem. Mas qual é a melhor maneira, tá, nos dias de hoje? Vamos supor, você não é mais adolescente, você já cresceu, é um adulto. Então, aqui seguir a lei da neutralidade, a lei do equilíbrio, né? É você equilibrar essas forças. Utilizar a razão e a emoção é sempre o caminho do meio, gente. Por isso que é o meio aqui, ele sempre está no meio, né? É utilizar razão e emoção ao mesmo tempo, tá?
Nunca nem de mais para um, nem de mais para o outro. É utilizar o equilíbrio. É você, quando as coisas estão muito tensas, quando há muita razão, aquela razão cega, né? Poxa, chegar e ficar esperto também, né? Neutralizar isso. Opa, vou neutralizar isso, vou ponderar, né? Essa razão, vou seguir um pouco meu coração, tal, isso, aquilo, um pouquinho de cada um, né? É aquele pêndulo, né? Um oscila para um lado, o outro oscila para o outro. Fica aqui no meio, né? Ou vai aqui para cima, a lei da neutralidade, você sobe, neutraliza essas forças, né? E deixa elas se equilibrarem no meio, tá? Seria essa mais ou menos, né, uma dica, né, da carta, que a carta dá, né? Que é um dos princípios herméticos, né, também, lei da polaridade, saber neutralizar os polos, né? Você viu que deu muita briga, né? Pano para manga isso daqui, né? E a vida da gente é assim, cheia de escolhas, indecisões. Mas o importante, gente, é não estar indeciso, né? Nunca. É tomar uma atitude, mas com calma, né? Sempre com calma com tudo, né? Não vai com muita sede ao pote, né? Nem para o lado da emoção, nem para o lado da razão. Equilibra sempre isso daí, tá ok? Então, gente, é essa historinha dessa carta, tá? Quer dizer, o conto mitológico dela. Então, gente, é isso daí. Vamos que vamos, a gente se vê numa outra carta aí, né? Na próxima carta, que seria a carta, vai ser a carta do carro, né? E tudo bem, tá ok, gente? Tudo de bom para vocês e vamos que vamos. Sempre em frente e jamais desista, tá ok? Jamais desista. Tchau aí, tudo de bom para vocês.